Eu sou a professora Gisele Perina de Matemática e hoje nós vamos revisar alguns conceitos sobre frações. Vamos lá? Fração é uma parte do inteiro, é uma razão, é uma comparação entre dois números ou ainda é uma divisão. Geralmente, a nossa fração ela é escrita dessa maneira, tá? Esse número de cima é o numerador e esse número de baixo é o denominador. Bom, aqui nós temos a representação de 2/3. O que significa isso? Que uma divisão em 3 partes, eu estou solicitando 2. Isso é uma fração. Então, 2 partes de 3. Quando então eu estou tomando uma parte do inteiro. O primeiro tipo de fração que nós vamos estudar é a fração própria. É quando o numerador é menor que o denominador, ou seja, é uma fração menor do que o inteiro. O de cima é menor do que o de baixo. Por exemplo, então, 2/3, como eu disse, são 3 partes e eu peguei 2. Então, é menor do que o inteiro, ó, falta uma parte para eu completar um inteiro. Então, nós temos a fração imprópria, em que o numerador é maior que o denominador. Então, aqui nós temos uma fração que representa mais que o inteiro. Por exemplo, 8/5. Então, nós temos que de 5 pedaços eu peguei 8, ou seja, nós temos ali mais pedaços do que a parte inteira. Então, eu precisei de mais uma barrinha para representar. Então, eu tenho aqui um inteiro e mais uma parte. Então, aqui nós temos a representação de 8/5. Fração aparente é quando o numerador ele é divisível pelo denominador, ou seja, eu faço a divisão do de cima pelo de baixo e eu obtenho um número inteiro, bom? Por exemplo, 10/5. Se eu fizer 10 dividido por 5, eu tenho 2, então é uma fração aparente. Nesse caso, então, ela é imprópria e é igual ao número inteiro. Então, as frações aparentes, elas são iguais a números inteiros. Número misto é quando tem a parte inteira e a parte fracionária. É chamado de fração mista ou número misto. Então, nós temos a parte inteira, 1, e nós temos, então, a parte fracionária, 3/5. Perceba, então, que, na verdade, isso é um inteiro, que está aqui, e mais 3/5, que está aqui. Se você quiser, né, observar aqui, você já consegue perceber que isso daqui são 8 pedacinhos de uma barrinha de 5, portanto, 8/5. Mas se você não tem o desenho, como você faz, então, para chegar nesse 8/5 só a partir da fração? Então, você multiplica e soma. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. E repete o de baixo. Então, voltando no como eu fiz, então você multiplica e soma. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3 e repete o de baixo. Agora, e ao contrário, como eu faço para chegar no número misto? Ao contrário, então, eu faço uma conta do numerador dividido pelo denominador, igual quando eu vou transformar a fração em decimal. Só que eu não ponho a vírgula, eu permaneço com o resto. Então, o dividendo é o numerador, o divisor é o denominador, o quociente vai ser a parte inteira e o resto vai ser o numerador da parte fracionária do número misto. E o 4 permanece. Então, olha lá, quociente é a parte inteira, resto vai ser o denominador o numerador e o denominador permanece o mesmo. Então, olha lá, vamos verificar se dá volta aqui. 4 vezes 1, 4 mais 3, 7. 7/4. Então, repetindo, quando eu quero transformar uma fração imprópria em número misto, eu faço uma divisão, sendo que o quociente vai ser a parte inteira
e o resto vai ser o meu numerador, meu novo numerador. O denominador permanece o mesmo. Transformando fração em decimal. Para transformar fração em decimal, basta dividir o de cima pelo de baixo, ou seja, o numerador pelo denominador. 1/2, então é a mesma coisa que 1 dividido por 2, que vai dar 0,5. Às vezes, quando a gente transforma a fração em decimal, pode acontecer de dar um número infinito. E quando ele for, então, periódico, ou seja, com período de repetição, nós dizemos, então, que nós encontramos uma dízima periódica. E essa, então, é a fração geratriz da minha dízima periódica. Transformando o decimal em fração. Aí é uma regrinha, tá? O numerador será o próprio número sem a vírgula. Então, olha lá, 0,5, o numerador é 5. O denominador será 10, 100 ou 1000 e assim por diante, dependendo da quantidade de casas decimais, indicando assim a quantidade de zeros. Então, como aqui é uma casa decimal, é 10. Se fosse 55, por exemplo, então ia ficar 55 sobre 100 e assim por diante, tá? Aqui eu simplifiquei. Então, a quantidade de zeros no denominador, na verdade, é a quantidade de casas decimais do seu número. Obrigada, meus queridos! Espero que vocês tenham gostado dessa breve aula sobre frações. Fiquem com Deus e até a próxima!